Satanás instiga-os constantemente à ira. Meu nome é Eduardo Tomazini, eu estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o livro de Mórmon na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve, compartilhe o vídeo com as pessoas que você gosta e também faça os seus comentários. E também, se você quiser ver outros conteúdos nossos, outros vídeos meus também, é só você acessar o nosso site, centraldasescrituras.org. Central das Escrituras tudo junto. Bom, estamos quase no final do livro de Mórmon e hoje nós vamos falar, nessa semana estamos estudando Moroni de 7 a 9. Semana que vem a gente vai falar sobre o último capítulo, que é o capítulo 10 de Moroni. É interessante que nesses capítulos Mormon fala com Moroni, né? E envia a ele algumas epístolas ou cartas. Eles estavam provavelmente um pouco distantes e aí então Moroni recebe esses escritos do pai dele. E ele coloca aqui no livro dele e são ensinamentos, princípios valorosos, muito fortes, muito poderosos. Mas eu queria focar em um princípio aqui ensinado por Mormon, que é algo muito frequente assim na nossa vida. E é algo que a gente precisa realmente controlar. Mormon está contando a respeito do que os lamanitas estavam fazendo, né? Como eles estavam agindo, como os nefitas estavam agindo. Mormon chegou a dizer que os nefitas eram piores que os lamanitas. E coisas terríveis eles faziam, coisas que até Mormon se sentiu constrangido em relatar para o filho dele. Ele sabia que isso seria escrito no futuro, né? Chegaria até nós, mas realmente são coisas muito, muito tristes que aconteceram. Mas tudo isso por causa de algo que nos leva a cometer ter determinadas ações, né? Fazer determinadas coisas que podem causar danos, às vezes irreparáveis. Então, é sobre a ira, como eu falei no início, né? Está lá em Moroni 9, de 3 a 5, vamos ver o de 3 a 5 primeiro. E Mormon diz assim: agora eis que temo, meu filho, que os lamanitas destruam este povo, porque não se arrependem, e Satanás instiga-os constantemente à ira uns contra os outros. Então, é Satanás instigando, olha só que interessante, né? É lógico que eles se deixaram levar por Satanás, então eles tinham ódio, raiva uns dos outros, então, especialmente os nefitas em relação aos lamanitas e os lamanitas aos nefitas. Mas os nefitas eram piores ainda na sua ira. No versículo 4, eis que estou labutando com eles continuamente. E quando lhes transmito a palavra de Deus com rigor, eles tremem e enraivecem-se contra mim. Olha aqui a raiva, né? A ira, a raiva. Então, eles ficaram com raiva de Mormon, porque Mormon estava chamando a atenção deles. E quando não uso de rigor, endurece o coração contra a palavra de Deus. Portanto, temo que o Espírito do Senhor tenha deixado de lutar com eles. Porque se encolerizam tanto, encolerizar é sentir raiva, né? Sentir ódio. Eles ficam tão enraivecidos, né? Que me parece não terem medo da morte. E perderam o amor uns pelos outros, e têm sede de sangue e vingança continuamente. Então olha que triste chegou esse povo, né? A ira tomou conta do coração deles de tal forma que eles, como ele falou aqui, já não tinham nem medo de morrer mais. A raiva que eles sentiam, que os nefitas sentiam dos lamanitas, os lamanitas dos nefitas, chegou a tal ponto que eles já nem tinham medo mais de morrer, eles não se importavam mais. Simplesmente eles queriam destruir seus irmãos.
ele continua no versículo 18 até o 23, olha o que ele diz. Ó a depravação de meu povo, eles não têm ordem nem misericórdia. Eis que não sou mais que um homem, e não tenho mais que a força de um homem, e já não posso fazer com que executem minhas palavras. E tornaram-se fortes em sua perversão, e são igualmente brutais, e a ninguém poupando, nem velhos, nem jovens, e deleitam-se em tudo o que não é bom. Olha o nível que o povo nefita chegou. E o sofrimento de nossas mulheres e crianças sobre toda a face desta terra excede a tudo. Sim, a língua não pode narrar, nem pode ser escrito. Então imagina, eu fico imaginando o Mormon assistindo a tudo isso, vendo a destruição do seu povo por causa do ódio que eles sentiam por seus irmãos. E ele diz que não podia nem ser escrito o sofrimento que as mulheres e as crianças tinham. E agora, meu filho, já não quero falar sobre essa horrível cena. Eis que conheces a iniquidade deste povo. Tu sabes que não tem princípios, olha só, nem sentimentos, e sua iniquidade excede a dos lamanitas. Então, eles perderam os princípios e perderam os sentimentos. Não tinha mais sentimento de compaixão, de amor, de perdão, enfim, eles não tinham mais, eles perderam totalmente. E no 23, e se perecerem, será como os jareditas, devido à obstinação de seus corações, buscando sangue e vingança. Então essa é a triste cena narrada por Mormon, como é que o povo nefita estava naquele momento. Então, trazendo para a nossa vida esses ensinamentos, na verdade, a descrição, né? A descrição desse relato de Mormon, de como as coisas estavam ali no final de tudo, né? Da destruição do povo nefita, é algo muito pesado, né? As coisas que ele fala realmente são muito tristes, são terríveis. E mulheres, crianças e idosos sofreram bastante por causa desse ódio que os homens tinham uns pelos outros. Tem uma escritura que eu gosto muito, que está em Provérbios 16, e que fala sobre isso. 16:32 diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então, melhor é aquele que tarda em se irar. Poderoso é aquele que controla, né? Essa raiva, Porque a gente sente, são sentimentos, e isso é muito interessante, porque são sentimentos que a gente tem, né? Você tá ali e alguém faz alguma coisa para você, falou mal de você, ou tentou te magoar, ou falou né? E você sente raiva naquela hora, você se sente mal mesmo, né? Com raiva. Só que isso a gente não consegue controlar, né? O sentimento vem, mas você consegue controlar o que vai acontecer depois. Então, quando vem o sentimento de raiva, o que você tem que fazer é controlar. Ser pacificador, como ensinou o presidente Nelson. Então, peraí, deixa eu respirar fundo e não vou revidar, não vou me vingar. Porque Cristo ensinou isso muito claramente, né, no Sermão da Montanha, como é que a gente deve agir com o próximo. Não estou dizendo que isso seja fácil, mas é o mais elevado nível de amor, de compaixão que a gente deve ter pelo nosso próximo. Cristo disse de oferecer a outra face. É muito difícil. Então, quando alguém... É lógico que isso pode ser literal, né? Mas também é figurativo, né? Então, por exemplo, se alguém quando dá um tapa no seu rosto, ele fala para oferecer outra face. Ou seja, quando alguém te ofender,
não se vinga dela. Olha só. Então não paga mal com mal, paga o mal com o bem. Então Cristo falou: ora por aqueles que te maltratam e perseguem, fazei bem àqueles que fazem mal para você, fala bem de quem fala mal de você. Então sempre é o pagar o mal com o bem. Esse é o nível espiritual, de amadurecimento, né, de maturidade espiritual de Cristo, que ele ensinou para nós. Infelizmente, o povo nefita não tinha essa maturidade. Eles perderam totalmente esse princípio na vida deles. O presidente Hinckley, num discurso chamado Tardio em Irar-se, de outubro de 2007, é um discurso muito legal que eu sugiro que você leia, diz assim: é quando ficamos irritados que os nossos problemas começam. Achei muito legal essa frase. A fúria no trânsito que ocorre nas rodovias é uma manifestação abominável à ira. Atrevo-me a dizer que a maioria das pessoas que estão nas prisões, olha o que ele diz, estão lá porque fizeram alguma coisa quando estavam dominadas pela cólera. Em meio à ira, elas insultam e perdem o controle de si mesmas, resultando em coisas terríveis, até mesmo assassinatos. Então, tudo por causa da ira. Quer dizer, o camarada está lá preso por causa da ira, por causa da cólera, né? Por causa desse sentimento horrível, muitas vezes de vingança. Em meio à ira, elas insultam e perdem o controle de si mesmas, resultando em coisas terríveis, até mesmo assassinato, né? Ele falou. Então, se as pessoas cometem um assassinato, na maioria das vezes por causa da ira. Foram momentos de agressão seguidos de anos de pesar. Quer dizer, um determinado momento ele agrediu a pessoa, até matou, bateu, não sei. E depois ela foi presa e ficou lá lamentando, né? Por anos na prisão. Então, será que vale a pena a ira? Não vale mais a pena a gente se controlar? E tem muita gente que acha que quem se controla, quem não revida, é fraco. E é exatamente o oposto do que o Salvador ensinou. Forte é aquele que consegue dominar a si mesmo, dominar sua língua, dominar seu impulso. Então, isso sim realmente é ser como Cristo. Tem um poema que o presidente Nelson, ele conta aqui, né, de um missionário que estava servindo na Inglaterra, e eu achei muito interessante que eu queria ler para vocês. Ele está dizendo que tinha a história de um homem chamado Charles W. Penrose. Ele era converso à igreja, né? E ele serviu como missionário na Inglaterra por 11 anos, imagina só quanto serviço prestado lá na Inglaterra. Quando ele foi desobrigado, ele vendeu alguns dos seus pertences para pagar a viagem de volta para os Estados Unidos. E alguns dos membros, olha só, que o observaram, disseram que ele estava levando pertences da igreja. Nossa. Então, isso, imagina só, né? Você está sendo injustiçado. Você serviu lá 11 anos, deu a sua vida, se dedicou. Aí você vende o que você tem, o pouco que você tem, para poder pagar a passagem para você voltar para o seu país de origem. E aí as pessoas começam a dizer que você estava roubando a igreja. E diz o presidente Hinckley, né, que o fato o irritou a tal ponto que ele foi para o andar superior de sua residência, sentou-se e escreveu estes conhecidos versos. Achei tão interessante isso, né? Quer dizer, olha só, ele ficou irritado. E é isso que você tem que entender e eu tenho que entender na minha vida. Esse sentimento de ficar irritado, de ficar irado, ele vem. Mas o que eu vou fazer com ele? Eu vou enterrar ele ou vou aflorar, eu vou ainda instigar ainda mais esse sentimento? Ele pegou, ele sentiu-se irritado quando soube disso, mas ele foi, subiu no andar de cima do escritório dele, lá na residência dele, quer dizer, onde ele morava, e ele começou a escrever um poema.
que se tornou um poema, que se tornou até um hino. Nós não temos esse hino no nosso inário, mas acho que parece que tem no inário em inglês. E olha só que interessante que ele escreveu. Ele sentou ali para escrever, falando dele mesmo naquela hora ali, e falando para nós, obviamente. É muito interessante. Ele diz: controla teus sentimentos, ó meu irmão. Treina tua alma irritada, impulsiva. Não lhe sufoques a emoção, mas deixa que a controle a voz da sabedoria. Controla teus sentimentos. Existe poder na mente, amigo. Controla teus sentimentos. Nunca condenes, quer amigo ou inimigo, mesmo que a maré de acusações flua como uma torrente da verdade. Controla teus sentimentos. Existe poder na mente serena e calma. A paixão despedaça a torre da razão. Torna cega a mais clara visão. Ouve a defesa antes de julgares. Um raio de luz brilhará, mostrando-te a sujeira que se esconde sob a falsa acusação. Controla teus sentimentos, ó meu irmão. Treina tua alma irritada e impulsiva. Não lhe sufoques a emoção, mas deixa que a controle a voz da sabedoria. Achei muito interessante esse poema que se tornou um hino. Eu achei interessante, ao invés dele ir lá e brigar com as pessoas, discutir, vocês me difamaram, ele não fez isso. Ele se sentou e escreveu. E ele foi inspirado até naquela hora, né? Ele estava irritado, não tenha dúvida, mas ele se controlou. A gente tem que usar disso também, do controle. E às vezes não é fácil. Eu sei como é. Eu me irrito às vezes, infelizmente. Mas eu procuro me controlar. Eu acho que eu já fui, quando eu era mais jovem, eu me irritava com mais facilidade. Com o passar do tempo, a gente vai envelhecendo e amadurecendo, a gente vai conseguindo controlar mais esses sentimentos. Mas a gente precisa realmente controlar isso. O presidente Hinckley contou ainda que um homem foi difamado, né, publicamente, e olha o que ele conta. Achei até engraçado isso aqui, né? Mas de fato é algo real. Tem até vários vídeos aí espalhados na internet onde o presidente Hinckley conta essa experiência. Diz assim: uma pequena publicação que me chegou às mãos há alguns anos continha o seguinte: certa ocasião, um homem que fora difamado por um jornal procurou Edward Everett para perguntar o que deveria fazer a respeito. Então, ele disse que um jornal difamou aquela pessoa, aquele homem. E ele foi procurar uma outra pessoa para... O que eu posso fazer para resolver isso? O cara já está virado, né? Ele estava querendo vingança de algum jeito e fazer alguma coisa. Mas o Everett disse, olha só as palavras, né? Não faça nada. Metade das pessoas que compraram o jornal jamais viram o artigo. Metade dos que viram não leram. Metade dos que o leram não entenderam. Metade dos que entenderam não acreditaram. Metade dos que acreditaram não tinha a mínima importância. É muito interessante esse conselho, né, que foi dado aí para ele. Eu achei muito, muito, muito interessante. Então é isso mesmo, né? Como ele falou no início, não faça nada. Não faça nada. E às vezes a gente acha que, não, vou me vingar, vou fazer igual, vou lá, vou tirar satisfação, Enfim, procura, se existe realmente uma necessidade de você conversar com a pessoa, faça isso. Se você sentir, mas faça uma oração antes, busque o Senhor para que você tenha entendimento de como lidar com essa situação.
Toma muito cuidado, seja um pacificador, né? Seja um pacificador. Tem uma outra maneira de aplacar a ira, né, que o presidente Hinckley cita assim, né, no seu discurso. Conta-se a história de que repórteres entrevistaram um homem em seu aniversário. Olha só que interessante. Eles chegaram a uma idade avançada, né, bem avançada, e perguntaram-lhe como ele conseguira chegar lá. E ele disse: quando minha esposa e eu nos casamos, decidimos que, se tivéssemos alguma discussão, um de nós sairia de casa e daria uma volta. Uma volta no quarteirão, uma volta, né? Em algum lugar. Atribuo minha longevidade ao fato de ter respirado muito ar fresco durante a vida de casado. Muito interessante isso, né? Então, ele caminhou tanto, né, no ar puro, e a caminhada fez com que ele vivesse mais. Mas o interessante da história é que é melhor, às vezes, né, dar uma volta, né? Deixa eu respirar, deixa eu contar até 10 antes de tomar uma atitude. Então, quando o sentimento da raiva vier, o sentimento da ira tomar conta de você naquela hora, às vezes é melhor dar uma volta. Eu não vou ou você pode dizer para a pessoa: não gostaria de falar sobre isso agora, a gente pode conversar depois. Então você pode sair e conversar num outro momento. Pense nisso. Às vezes a gente precisa usar de algumas ferramentas, né, para poder nos libertar da ira, da raiva, do ódio, porque isso faz mal, isso não vem de Deus. O conselho do presidente Hinckley achei muito interessante. Ele disse assim: agora, meus queridos irmãos, para encerrar, apelo para que controlem seu temperamento. Coloquem um sorriso no rosto para apagar a ira. Usem palavras de amor e paz, apreciação e respeito. Então, esse tipo de palavra a gente deve usar, né? Ele falou palavras de amor, de paz, de apreciação, de respeito. Se assim procederem, sua vida não terá pesar. Olha só. Seu casamento e seu relacionamento familiar serão preservados. Então, muitas vezes o casamento termina e eu trabalhei muito com vários casais e eu sei que a ira é algo que realmente acaba com os casamentos, né? Precisa ser controlado. Então, seu casamento, seu relacionamento familiar serão preservados se você proceder dessa maneira, né? Usando palavras de amor, de respeito, de apreciação, de paz, né? Serão muito mais felizes. Então, no seu casamento, no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento com seus amigos, no seu trabalho, na escola, seja onde você estiver, na igreja, se você usar palavras assim. Farão o bem melhor ainda. Terão uma sensação de paz que será maravilhosa. Então, esse é o sentimento que vem até nós quando nós não usamos a ira, né? Não deixamos a ira dominar as nossas ações. Esse é um perigo, né? Em terceiro, F11, é uma escritura muito forte, né? Bastante forte mesmo. Diz assim: pois em verdade vos digo que aquele que tem um espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia e leva a cólera ao coração dos homens, para contenderem uns com os outros. Olha só, então, ele disse: olha, o espírito de discórdia não é meu. Ele está deixando muito claro Cristo aqui, né, quando ele veio nas Américas. É interessante que quando ele disse isso aqui, ele ensinou a respeito do batismo, foi o princípio, né, a ordenança que ele ensina, e aí o princípio que ele ensina em seguida é que não deve haver discórdia. Olha só. Porque talvez não, né? A gente sabe, Mormon relatou aqui qual foi, o que levou o povo nefita, né, a chegar nesse nível, né? Foi a ira, a raiva que ele tinha dos seus irmãos. Então o Senhor estava falando: olha, controla a sua cólera, né?
controla a sua raiva, não vem de Deus, isso vem do diabo. Eis que esta não é minha doutrina, levar a cólera ao coração dos homens, uns contra os outros. Esta, porém, é minha doutrina, que estas coisas devem cessar. Olha só. Então, Cristo é muito claro, muito enfático. A cólera, a ira vem do diabo, isso deve cessar. A minha doutrina, ele falou, é cessar com isso, acabar definitivamente. O presidente Nelson fez um discurso poderosíssimo, né, em 2023, né, no ano passado, em abril do ano passado, em que ele ensinou a gente a ser pacificador. É um discurso extraordinário. A ira, ele disse, nunca persuade ninguém. A hostilidade a ninguém edifica. A contenda nunca leva a soluções inspiradas. Poderoso, né? Lamentavelmente, às vezes vemos o comportamento contencioso até mesmo em nosso meio. Então, está falando dentro da igreja, dentro das famílias da igreja. Ouvimos que há pessoas que menosprezam seu cônjuge e seus filhos. Então, cuidado com isso, né? Pessoas que usam de surtos raivosos para controlar os outros e pessoas que punem os membros da família com o castigo do silêncio. Parece meio estranho, mas é. Então não vou falar com você. Fica meses sem falar com o filho, sem falar com a esposa. Ou a esposa sem falar com o marido. Que coisa horrível isso. Isso é deixar o diabo dominar o nosso coração. A ira dominar a nossa vida. Ouvimos que há jovens e crianças que fazem bullying e funcionários que difamam os colegas. Meus queridos irmãos e irmãs, isso não deveria acontecer. Como discípulos de Jesus Cristo, olha só, muito forte que ele diz, devemos ser um exemplo de como interagir com o próximo, especialmente quando as nossas opiniões divergem. E, gente, não tem nenhum problema. A pessoa gosta de um determinado partido político, ou de um determinado político, você gosta de outro, de um time de futebol, outro. Isso não tem a menor importância, né? Tá tudo certo. Divergir de opiniões é totalmente normal, né? E o presidente Nelson condena essa atitude, né? De ter raiva de discussões sobre política, futebol, ou seja lá o que for, né? Um dos meios mais fáceis de identificar, olha agora isso, um dos meios mais fáceis de identificar um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo é ver quão compassiva essa pessoa é com os outros. Essa doeu, né? Essa doeu. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, preciso melhorar. Então, como é que a gente sabe? Olha só o profeta falando. Como é que eu sei que a pessoa realmente é uma seguidora de Cristo? Como é que a gente pode saber se nós mesmos somos seguidores de Cristo ou outras pessoas são? Quando elas são compassivas com as outras pessoas. Ele continua, a contenda afasta o espírito sempre. Ele falou isso muito forte, né? Ele diz, a contenda afasta o espírito sempre. A contenda reforça a falsa noção de que o confronto é o meio de resolver diferenças. Isso é complicado, né? Muita gente faz isso e eu acho que eu já fiz isso. Acho não, tenho certeza, já fiz isso no passado. E é muito difícil, mas a gente precisa aprender a controlar e não achar que o confronto é o meio de resolver diferenças. Mas nunca é, disse ele, nunca é. A contenda não se resolve, né, as diferenças. Pelo contrário, né, a contenda, ela enaltece ainda mais aquele sentimento de raiva, de ódio, que muitas vezes entra no nosso coração.
A contenda é uma escolha. Muito claramente a frase, né, está dizendo, a gente escolhe se a gente vai discutir, brigar, contender, é a gente que escolhe. Então, é nossa decisão. Ele disse, ser um pacificador é uma escolha. Então, você ser um briguento é escolha sua. E você ser um pacificador também é uma escolha sua. Vocês têm o arbítrio para escolher a contenda ou a reconciliação. Eu os exorto a escolher serem pacificadores, hoje e sempre. Fortes palavras. O nosso profeta vivo, vidente e revelador representa o Salvador Jesus Cristo para nós. Estas palavras são do Senhor. Ele foi inspirado a dizer. Foi o Senhor que disse para ele dizer. Está dizendo para você e está dizendo para mim. Como é que a gente vai... O que a gente vai fazer com essas coisas, com essas palavras? Então, nós precisamos mudar a nossa forma de agir com as pessoas. Precisamos amar mais, perdoar mais, ser mais compassivos, ser mais misericordiosos. Não condenar as pessoas. Às vezes, a gente julga as pessoas, a gente discrimina as pessoas porque ela se divorciou, porque o missionário voltou antes de terminar a missão, ou seja lá o que for. Por que a gente faz isso? Cristo nunca fez isso. Cristo nunca condenou as pessoas e nunca sentiu raiva das pessoas. Ele sempre amou. Nos momentos mais difíceis, ele estava lá na cruz, né, sofrendo ali, e ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Apontando para os romanos, né, se referindo aos romanos. Então o Senhor estava perdoando no momento mais difícil da vida dele. Então, quem somos nós, né, para não perdoar? E olha que o que eles estavam fazendo era cruel. Eles estavam crucificando o Salvador. Eles bateram, chicotearam ele. Eles colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Eles fizeram com que ele carregasse a cruz pesada depois de tanto sofrimento durante uma parte do caminho. E depois, então, colocaram cravos em suas mãos, pulsos, pés, e ainda enfiaram uma lança no seu lado. E ainda ele disse, Pai, quer dizer, ele orando por aquelas pessoas, para que aquelas pessoas fossem perdoadas pelo Pai. Porque elas não sabiam o que elas estavam fazendo, elas não entendiam o que estavam fazendo. Ele podia, ele tinha todo o poder para mandar raios sobre aquelas pessoas, descer fogo dos céus, matar todos eles que estavam ali fazendo mal para ele. Mas ele não fez. Por quê? Porque ele se controlava. Porque o Espírito de Deus nos ensina a sermos pacificadores. Então, a ira levou o povo nefita, além de outras coisas, né? O orgulho, a quebra da castidade, levou o povo nefita a ser destruído. Mas a ira que eles tiveram ali no final fez com que realmente eles perdessem totalmente a noção do que eles estavam fazendo. Deixaram serem dominados por esse sentimento horrível que é a ira. E para encerrar, eu queria ler uma escritura em Salmos 37:8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes, porque isso só leva ao mal. Te vejo no próximo vídeo.